A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estamos aí então novamente para dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Estamos aí no livro de Juízes, capítulo de número 17, amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para nós neste momento, amém? Vamos ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso coração, à nossa mente. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Vamos orar e pedir para o Espírito Santo vir nos ajudar a entender e a compreender em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em Tua presença, Deus, neste momento, Pai, para ler, Senhor, a palavra que o Senhor nos deixou, Pai. Para ler a palavra que muda a vida, Pai. Para ler a palavra, Pai, que traz a paz. Para ler a palavra, Pai, que o Senhor acerta os nossos caminhos, Pai, que corrige os nossos erros, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos entender a Tua palavra através do Teu Espírito, Pai. Que nós venhamos discernir, Pai, não somente ouvi-la, mas também praticá-la, Pai. Para que nós e nossa família, Pai, todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, Pai, venham em nome de Jesus se beneficiar, Pai, com os benefícios que tem a Tua palavra, Pai. Que é a salvação, é a cura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 17 do livro de Juízes, 1120 anos antes de Cristo, amém? Houve um homem na montanha de Efraim que se chamava Mica. No restante deste livro não se trata mais sobre os juízes levantados pelo Senhor, mas sim sobre os assuntos internos de Israel. Isto ocorre, é óbvio, com o propósito de mostrar a condição moral interna da nação que era, no mínimo, desprezível. É um quadro triste da confusão, da idolatria, do pecado e da violência. Tudo resultado do abandono da palavra de Deus. 4 vezes nessa seção do livro é dito: cada qual fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Versículo de número 2. A qual disse sua mãe: os 1100 ciclos de prata que te foram tirados, por causa dos quais pronunciaste maldição, e sobre os quais falaste também os meus ouvidos. Eis que aquele dinheiro que está em meu poder, eu o tomei. E sua mãe então lhe disse: bendito seja meu filho. Aleluia. Pelo visto, Mica tinha roubado esta quantia em prata de sua mãe. Como veremos, isto estava ligado à idolatria. Ele, pois, devolveu os 1100 ciclos de prata à sua mãe, um valor de 6.000 na moeda do ano de 2004. E ela então disse: eu, de minha parte, tenho solenemente consagrado este dinheiro ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e outra de fundição. Agora, pois, devolvo isso a ti. Como veremos aqui, a maior parte de Israel, da qual o Espírito Santo deseja que esta casa sirva como um tipo, equiparava o Senhor aos ídolos como se ambos fossem iguais. Na atualidade, qualquer doutrina na igreja moderna que não esteja apoiada justamente no fundamento de Cristo e este crucificado, trata-se de pura e simplesmente idolatria. Tal culto é falso. Trata-se de outro Jesus movido por um outro Espírito, que anuncia um outro Evangelho. Se isso de fato é correto, e definitivamente é, devido à loucura da pregação da palavra da cruz, quase toda a igreja moderna está corrompida pela idolatria. É forte. Versículo 4. Entretanto, ele devolveu o dinheiro à sua mãe. Tomando então sua mãe 200 ciclos de prata, deu-os ao fundidor, ao qual fez deles uma imagem de escultura e outra de fundição, as quais estavam em casa de Mica. Muitas igrejas modernas são, na realidade, fundidoras de imagens de escultura e de fundição, mas de uma forma diferente daquela época. Agora isso acontece em forma de denominacionalismo, metodologia, falsa doutrina, etc. Versículo 5. De maneira que este homem, Mica, teve uma casa de deuses, pois fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse seu sacerdote.
Essas imagens, juntamente com o éfode, os terafins e o sacerdote, sugerem que esta capela doméstica era uma imitação corrupta do tabernáculo. Tudo era contrário à palavra de Deus. A palavra determinava um só lugar de culto, proibia imagens, e a ninguém foi permitido ser sacerdote, a não ser aos filhos de Arão. Nenhuma descrição é dada na Bíblia sobre terafins. Entretanto, acredita que eram objetos particulares em forma de ídolo, aos quais eram consultados. Versículo 6. Nesses dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Devido à liderança inapropriada da igreja moderna, que aos olhos de Deus não é absolutamente liderança, a maioria das pessoas são conduzidas ao erro. Ontem eram os guardadores de promessa, atualmente é o governo dos 12, ou as igrejas adaptadas à necessidade dos membros, ou a doutrina da palavra da fé e etc. Tudo alinhado fora das Santas Escrituras. A diferença entre este e aquele tempo é que na atualidade as pessoas estão cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, mas sim aos olhos de alguém mais, que é mais um lobo em pele de ovelha. Versículo 7. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita, e peregrinava por ali. A declaração neste versículo não significa que esse levita era da tribo de Judá, mas sim que ele tinha feito a sua casa em Belém e que estava sob o domínio da tribo de Judá. Versículo 8. E este homem partiu daquela cidade de Belém de Judá para ir morar em qualquer lugar que achasse, e prosseguindo a sua viagem, chegou ao monte de Efraim, à casa de Mica. Se Finéias, o sumo sacerdote, e a nação tivessem obedecido às Sagradas Escrituras, esse levita não teria tido que viajar ao acaso, procurando por um lugar em que pudesse servir. E Mica lhe disse: de onde vens? E o levita lhe respondeu: sou de Belém de Judá, e vou viver onde achar que devo de viver. Então Mica lhe disse: fique em minha casa e me serás em lugar de pai e sacerdote, e eu te darei 10 ciclos de prata por ano, e o vestuário e o sustento. E o levita ficou. Mica chamou a sua capela de uma casa de Deus, como realmente consta no hebraico original. Mas o Espírito Santo a chama uma casa de deuses, ou de ídolos. A verdadeira casa de Deus foi abandonada e era difícil de ser achada naquele tempo, como é hoje em dia e muito frequentemente como é encontrada. As diversões as caracterizam bem mais que a adoração. Parece que os pregadores estão à venda hoje, assim como estavam naquele tempo. Versículo 11. E o levita concordou em morar com aquele homem, e ele o considerava como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele jovem lhe servia de sacerdote, e estava em casa de Mica. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, já que tenho um levita por sacerdote. Não era exatamente desta maneira, porque depois foram roubados tanto seus ídolos como seu sacerdote. Mica tinha, como algumas pessoas na atualidade, um pouco de conhecimento do culto bíblico, mas somente o suficiente para fazer dele um idólatra e supersticioso. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Palavra forte, né? Espírito Santo aqui nos dirigindo falando sobre a vida de um homem, né? De Mica, amém? Falando aqui do povo que estava fora dos caminhos de Deus, né? A palavra diz que estava cada um fazendo o que bem lhe consentiu, que estava na sua própria mente, né? Fazendo o desejo do seu coração. E a palavra diz aqui que Deus ele não estava contente com isso, né? Quantas vezes na nossa vida a gente também está seguindo o nosso próprio desejo, né? A palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso. E quantas vezes a gente está seguindo o nosso coração, né? Aqui, aos olhos de Mica, ele estava fazendo a coisa certa, mas fora das Escrituras. Por isso que é importante, né, a gente estar a par das Escrituras, para que muitas vezes o que aparentemente é certo, né, está fora da vontade de Deus. E para que nós não viemos errar, Deus nos deixou a palavra dele, amém? Que essa palavra venha entrar no meu coração, no teu coração,
e que nós venhamos fazer a coisa certa, né, diante da palavra de Deus. Deus nos deixou o livro dele, amém? Nos deixou a Bíblia, para que nós viéssemos em nome de Jesus aprender, para que nós não viéssemos errar que nem o povo de Israel estava errando naquele tempo, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, compartilhe. Vamos fazer o ID de Cristo, amém? Vamos pregar o Evangelho, vamos servir de instrumento para Deus, amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele agora neste momento pela oportunidade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter falado conosco e a Tua palavra, Pai, ter entrado em nosso coração, Pai. Que nós devemos cuidar, Pai, para muitas vezes, Pai, o que a gente acha que é certo, Pai, se não estiver de acordo com a Tua palavra, Pai, que nós não viemos, Pai, em nome de Jesus, errar, Pai, achando que estamos fazendo certo. Que essa palavra venha entrar em nossa mente, em nosso coração, Pai, para que nós venhamos poder praticá-la, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Pai, e que eu te peço, Pai, fica conosco, continua conosco, Pai, nos alimentando da Tua palavra, que é a palavra de vida, vida para mim, vida para todos que vierem a ouvir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fiquem na bênção, fiquem na paz, e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.